Bem-vindo à sétima entrevista com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Nosso intuito é dar espaço a todos os candidatos para saber de suas intenções e conhecimentos em áreas específicas, que estão ligadas diretamente à Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e aos interesses da população sorocabana. Quem conduzirá a entrevista é a jornalista Larissa Vasconcelos. Larissa, fica à vontade. Muito obrigada, Eduardo. Bom dia a todos, bem-vindos à entrevista. Bom, hoje conversamos com o candidato a vice-prefeito, Roberto Freitas, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que integra a chapa da candidata à reeleição, a prefeita Jaqueline Coutinho, do Partido Social Liberal. Pertencem também à coligação os partidos Patriota, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e o Partido Social Cristão, PSC. Roberto Freitas é presidente do PSB em Sorocaba, foi presidente do Parque Tecnológico durante 3 anos e ocupou o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Também atuou no PAT, Espaço Empreendedor e Banco do Povo e foi porta-voz em um dos coordenadores do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Sorocaba. É graduado pela FAD em Direito, especialista em Planejamento e Gestão de Pessoas e atualmente cursa o MBA em Cidades Inteligentes. Muito bem-vindo, Roberto. Obrigada pela participação. Bom dia ainda, né? Bom dia, Larissa. Bom dia, Everton. Em nome do Everton, nosso presidente, queria cumprimentar todos os demais engenheiros que fazem parte da diretoria e que estão acompanhando, né, essa entrevista. Bom, Roberto, eu vou explicar brevemente como vai ser a dinâmica, tá? As perguntas vão ser feitas pelos nossos especialistas aqui, engenheiros e arquitetos, tá? O senhor vai ter 3 minutos para responder cada questão. Obviamente que não é uma questão justinha, pode passar um pouco, mas eu vou lhe chamar, nós passamos para a próxima questão. Assim, nós temos espaço para todos os candidatos, tá ok? Bom, então a primeira pergunta, eu já vou chamar o nosso presidente, engenheiro Everton Baca. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Larissa. Obrigado, Roberto, por disponibilizar o tempo para participar dessa nossa conversa. Eu acho que a sua abordagem dentro desse panorama de conversa é muito interessante. Então, seja bem-vindo, fique muito tranquilo. As perguntas são similares para todos os candidatos. Portanto, a primeira pergunta está relacionada aí a uma preocupação que nós, da área técnica, engenheiros, arquitetos, técnicos e tecnólogos temos aí dentro do panorama do plano diretor para a cidade de Sorocaba. A gente vê que esse plano precisa ser trabalhado, então gostaríamos de saber da sua opinião e o que pode ser alterado nesse plano diretor, pensando na evolução da cidade de Sorocaba. Bom, Everton, primeiro, né, a discussão do plano diretor, não só em Sorocaba, mas como no Brasil inteiro, gera muita polêmica, é um momento muito esperado por muitos, é um momento muito esperado por aproveitadores, né, que têm interesses escusos na nossa cidade, financeiros, e esse é um grande problema. A gente primeiro tentar fazer um plano diretor, acho que o próximo vai ser em 2024, tentar fazer um plano diretor com uma discussão muito ampla, sem pressa. O último plano diretor aprovado, eu acompanhei de longe, né? Sempre acompanho os noticiários, as matérias que envolvem o tema, mas a gente percebeu do lado de fora, tá? Que foi um assunto debatido de forma muito apressada, né? Você acaba construindo um plano diretor em poucas mãos e tentam passar esse plano diretor no afogadilho de um dia para o outro, né? Não é assim que se faz política pública. Eu gosto muito do processo colaborativo. Onde eu passei, a gente trabalha muito com o processo colaborativo. Quem sou eu? Quem é a prefeita Jaqueline? Quem é qualquer cidadão que é bom em todos os assuntos, né? É impossível isso. Você, como presidente da associação, você sabe o desafio que você tem pela frente, e alguns assuntos é muito importante você fazer a consulta dos seus pares, dos amigos, e até aqueles que você se acha especialista, você erra, né? Dentro do processo do parque, a gente trabalha muito com o conceito do errar rápido para poder acertar de forma veloz, né? No caminho, a gente erra, e é muito importante a participação da comunidade em geral. E quando eu falo comunidade, eu chamo o ecossistema inteiro, né? Trabalhar não só
a síntese que eu acho de plano diretor é uma discussão muito ampla, tirar da mão dos advogados esse processo, que muitas vezes é escrito de forma para cumprir os ditames legais, escutando poucas pessoas, e colocar esse assunto nas mãos das pessoas que realmente entendem desse assunto, sabem qual é o melhor caminho que a cidade deve seguir, qual o melhor caminho que a cidade deve trilhar, para que a cidade possa crescer de forma organizada. É muito difícil a gente pegar uma cidade organizada, né? Porque a cidade vai acontecendo, principalmente no Brasil. A gente tem poucas cidades no Brasil que são planejadas, né? Pouquíssimas. Eu, quando vou para Brasília, eu fico assim encantado com aquele centro de Brasília ali, que foi um centro projetado, mas quando você sai um pouco de Brasília, você já começa a encontrar as periferias se amontoando e transformando aquele local num caos que é normal a gente ver em grandes cidades. Sorocaba não é diferente. A cidade é uma cidade importante do Brasil, é uma das mais importantes do estado de São Paulo, tenha certeza disso. Eu conheço muitos municípios, não conheço uma cidade tão gostosa, com uma infraestrutura tão boa, tão acolhedora como a cidade de Sorocaba, e pensar num plano diretor é pensar numa qualidade de vida melhor para a nossa população, sem interesses financeiros de alguns grupos, mas pensando na ponta final, que é a população de Sorocaba. E aí a gente precisa entrar em alguns temas delicados, né, que a gente conversa, eu falo isso com a prefeita e vice-versa. Será que a gente quer que na nossa cidade continue crescendo? Quando eu falo crescendo, assim, no número de habitantes, será que é interessante para nós passar para o próximo estágio, se tornar uma Campinas, se tornar uma Guarulhos da vida, se tornar uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes? Nós estamos partindo aí para 800 mil habitantes aqui na cidade, né? Se a gente for fazer uma consulta, a gente está perto disso. Será que a cidade comporta tanta gente assim? São alguns temas que a gente precisa discutir e no plano diretor é um momento oportuno para que se faça isso. Obrigada, candidato. Chamo agora o engenheiro Marcelo Lopes Levi, também nosso diretor. Marcelo, por favor, a sua questão. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação. Obrigado. A pergunta é sobre a lei de zoneamento. O que você acha que necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Olha, eu acho que a lei de zoneamento é uma das leis mais importantes hoje, né? Quando se fala em cidade inteligente, a gente tem que pensar muito na lei de zoneamento. Eu tive a oportunidade de conhecer o Porto Digital. Quem já foi para Recife sabe o que eu estou falando, né? O Porto Digital é um porto que estava abandonado completamente e foi reestruturado por meio da inovação, do empreendedorismo inovador e de um olhar diferenciado. O centro, vou dar um exemplo do centro. O centro, não só da nossa cidade, de grandes cidades, eles estão sendo abandonados. A política, nessa época de eleição, ela é muito importante, porque você acaba percorrendo os 4 cantos da cidade, e o centro a gente teve a oportunidade de bater um papo lá com o pessoal do centro. E uma coisa me chamou a atenção, né? Pessoas que moram lá no centro. A gente vê muito idoso morando no centro, e uma idosa parou a prefeita, e isso daí, assim, marcou o dia para mim. A idosa falou: prefeita, a gente tem que dar um jeito no centro, o centro está sendo invadido, né, por moradores de ruas, por pessoas que não são da cidade, a sujeira que fica aqui nesse centro é muito grande, e pior, né, eles intimidam a gente, eles sabem que a gente mora sozinho, eles sabem que a gente é fragilizado, e eles intimidam a gente na nossa caminhada aqui. Para a gente sair para fazer uma comprinha, eles pedem dinheiro, e eles sabem da fragilidade, e acabam criando até um processo meio de violência, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa para esse morador. Esse é um exemplo que a gente precisa mudar. O centro ele precisa ser ocupado. A lei de zoneamento, ela precisa permitir, por exemplo, que o centro receba. A gente já aprovou em 2019, esse projeto foi um projeto que eu ajudei a construir, fui um dos idealizadores desse projeto, que é levar, por exemplo, para o centro da cidade a economia criativa. A economia criativa é a economia que mais cresce no mundo, que mais cresceu nos últimos anos, em período de crise na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. De que forma a gente incentiva as empresas a se constituírem no centro
para que a gente dê vida para o centro. Então, esse é um exemplo de zoneamento que a gente precisa enxergar de forma melhor. Outra situação que a gente vê em grandes centros do mundo é que acabou aquele negócio que eu moro numa ponta da cidade e eu tenho que percorrer a cidade inteira para poder trabalhar e desenvolver as minhas atividades diárias. Quanto mais as pessoas morarem perto do trabalho, tiverem infraestrutura perto das suas casas, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. A gente precisa pensar no adensamento, por exemplo, de algumas áreas da cidade que não são permitidas construção de prédios, a construção de equipamentos empresariais, porque isso facilita, ao meu ver, tá? Eu vejo com muito bons olhos você permitir em alguns locais residenciais a instalação de algumas empresas administrativas, né, que não gerem ruído, que não gerem perturbação para aquela comunidade em geral, porque você facilita a vida daquele cidadão que trabalha numa empresa. Você trabalhar do lado da sua casa gera uma oportunidade muito grande de qualidade de vida, e a gente precisa trazer, estudando de forma adequada, escutando todos nesse processo, colocando esse assunto em pauta, para que a gente olhe para a cidade com um olhar diferenciado. A nossa cidade ela precisa ser uma cidade criativa. E cidade criativa, você não pode morar no Carandá, que fizeram na construção de colocar a população lá no final da cidade, sem equipamentos públicos. Isso é um desrespeito com a população e isso é uma burrice em olhando o processo de administração pública de planejamento. Pô, eu tenho que levar a infraestrutura para lá, eu tenho que criar posto de saúde lá, eu tenho que criar escola lá. Por que eu não coloco esse montoado de pessoas que colocaram lá, que tem o seu direito à moradia, em pequenas zonas aqui da nossa cidade, onde já tem uma escola que fica mais fácil para o poder público equipar, já tem um posto de saúde que fica mais fácil o poder público colocar 2, 3 médicos a mais para poder atender essa população, do que criar alguns locais de aglomeração de pessoas sem infraestrutura nenhuma. Então, acho que a parte de zoneamento, ela precisa passar por um estudo, por um crivo, a gente vê o que está acontecendo no mundo, a gente está tendo uma mudança muito forte nesse conceito, Sorocaba precisa ter essa visão. Perfeito. Muito obrigada, candidato. Chamo agora a arquiteta Tati Kurokawa, por favor, a sua questão, Tati. Obrigada, Larissa. Como vai, Roberto? Prazer te conhecer. Vamos falar agora sobre patrimônio histórico, Roberto. A nossa questão seria quais as ações formais de proteção aos bens culturais da cidade de Sorocaba que são pretendidas na gestão de vocês? Tati, eu dei um exemplo, né, na pergunta anterior sobre o Porto Digital. Acho que esse é um grande exemplo. Porto Digital são diversos prédios históricos abandonados. O problema dos prédios históricos da cidade é o valor que ele demanda para uma reforma, para uma adequação, né? Mas existem leis e projetos de fomento para que a gente possa realmente revitalizar essas ferramentas importantes. Primeira coisa importante é entender, né, a preservação da cultura da nossa cidade. Eu tenho um carinho especial. Eu, quando viajo, eu gosto muito de história, eu gosto muito de visitar alguns prédios históricos, de saber a história daquilo. E a gente vê que Sorocaba perdeu um pouco isso, né? Sorocaba perdeu essa identidade de patrimônio, do que significa o casarão X, o prédio Y, e de que forma a gente traz o resgate da cultura, ajudando também esse processo de modernização da cidade. Primeiro, eu acredito que a gente precisa ter um centro de captação de recurso muito forte, coisa que a gente não tem. Tenho conversado muito com a prefeita Jaqueline assumiu há menos de um ano, ela está há 1 ano na prefeitura, reestruturando, enfrentou uma crise jamais vista no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a pior crise que todos já enfrentaram, e não deu tempo de fazer tudo aquilo que a gente imagina que deve ser feito. Eu, como na condição de candidato a vice, eu quero trabalhar muito forte esse processo de captação de recursos. Por quê? Eu só estou falando não porque eu já fiz isso. No Parque Tecnológico, eu captei o ano passado mais de 6 milhões de reais em favor de projetos do Parque Tecnológico. Eu sei como fazer isso, eu sei da importância de criar um núcleo de pessoas só ficarem trabalhando projetos que possam transformar a nossa cidade numa cidade melhor, mais inovadora. O Porto Digital ele tem um grupo que trabalha muito Lei Rouanet,
leis de fomento à restauração de patrimônios históricos, e olha que bacana, eles conseguiram esse dinheiro, foram mais de 400 milhões para restauros desses prédios importantes, e eles colocaram dentro desses prédios empresas de tecnologia, que é o futuro, né? Se a gente pensar que nos próximos 10 anos, mais de 40% das empresas não existirão mais por conta da inovação, a gente resolve dois problemas ao mesmo tempo. Você restaura um prédio público e você dá utilidade a esse prédio histórico da cidade para empresas inovadoras, para ambientes de inovação, para incubadoras de economia criativa. Eu tenho um projeto que eu não consegui realizar, que é ali no Barracão Cultural do centro da cidade, ali na Afonso Vergueiro, do lado da estação ferroviária. O meu sonho era ter iniciado um projeto de uma incubadora da economia criativa lá. Chegamos a iniciar um projeto para ver quanto custava, né, o restauro daquele prédio, e a gente não conseguiu, não deu tempo para fazer, porque o recurso acabou sendo contingenciado para aplicação na área da saúde, mas esse é um projeto que eu quero fazer caso a população entenda que a gente merece ocupar essa cadeira, que é transformar aquele prédio, aquele espaço, numa incubadora da economia criativa, unindo inovação, um ambiente bonito por dentro, com esse conceito, né, antigo de patrimônio, de história. Eu acho que isso tem tudo a ver. Eu gosto de entrar em alguns prédios antigos, uns prédios com característica do século passado, e quando você acaba entrando dentro do prédio, eles conseguem criar, vocês, arquitetos e engenheiros, têm uma mente brilhante de transformar locais, e quando você entra, você vive um ambiente de inovação junto com essa imagem, né, do histórico, da história da cidade. Então, a minha visão nisso devemos preservar, sim, os patrimônios históricos, e precisamos criar uma ferramenta importante de captação. O município não tem dinheiro, né? Quem chegar aqui, vamos restaurar, mentira, que não vai conseguir, né? Mas a gente consegue, através de recurso federal, recursos internacionais, de repente, melhorar esse ambiente aqui na nossa cidade. Ok, Roberto. Arquiteto Eduardo Gatti, por favor, a sua questão. Roberto, boa sorte aí queria te desejar boa sorte aí no pleito, né? Já falou alguma coisa sobre planejamento urbano, né? Mas queria saber quais seriam as propostas para um melhor planejamento urbano da cidade de Sorocaba. Tá, eu acho que o planejamento urbano, ele precisa passar, eu iniciei aqui até a nossa fala, né, que o planejamento urbano ele precisa da coletividade, precisa de um trabalho. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz no Parque Tecnológico. Eu cheguei no parque, eu tinha o desafio de colocar aquilo para funcionar. Eu e mais 3 pessoas e mais uma agência de inovação que tem lá, né? E eu percebi que a gente não ia chegar a lugar nenhum se a gente ficasse trancado dentro de uma porta, tentando achar o que é bom e o que não é bom. Eu coloquei um caderno embaixo do braço e eu visitei todas as universidades aqui da cidade, perguntando algumas palavras-chave, por exemplo, o Parque Tecnológico, na sua visão, por que não deu certo ainda? O que você faria se fosse presidente do Parque Tecnológico? Quais projetos inovadores você implantaria aqui no parque com uma visão a médio e longo prazo? A gente percorreu mais de 50 empresas de base tecnológica com a mesma pergunta, e depois a gente abriu uma audiência pública, ficou aberto 30 dias escutando a população em geral. A gente escutou aí aproximadamente umas 200 pessoas. Aí sim a gente senta, coloca tudo isso na mesa, e aí nisso eu sou bom. Eu consigo trabalhar o planejamento das ações, colocar cada coisa, trabalhar o processo temporal disso, estimativa de custo, pegar o orçamento, criar uma gavetinha para cada ação que a gente pensou em desenvolver, eliminar algumas ações por conta que não vai dar tempo ou que não vai ter recurso, e priorizar aquilo que realmente é importante. Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que fazer isso na cidade. Alguns assuntos importantes na cidade, tem aí em pauta, né, grandes projetos na cidade, como a construção da marginal, a rodoviária, que é um processo aí, que todos vão ter que enfrentar. A rodoviária já não se permite uma cidade do tamanho da cidade de Sorocaba ter uma rodoviária que tem, no lugar que está. Agora, eu não tenho, sinceramente, Roberto, eu não tenho
uma lucidez, por exemplo, para falar se a rodoviária tem que ficar dentro da cidade ou tem que ficar fora da cidade. Eu já escutei pessoas que pensam numa rodoviária na Avenida na rodovia Celso Charuri, ali Castelinho, entre Castelinho e Raposo Tavares. Eu já vi proposta da rodoviária naquele vazio urbano que nós temos no centro da cidade, estação ferroviária, empresas que foram desativadas, como a Bardella, por exemplo, e eu não tenho uma definição de qual seria a minha visão particular, de qual seria a melhor proposta, por exemplo, para a nova rodoviária de Sorocaba. O que eu acho? Que tem que escutar. A gente tem que consultar todo mundo, a gente tem que consultar as entidades que trabalham e que têm pessoas especializadas nisso, a gente tem que escutar a população em geral e depois disso tirar um consenso e trabalhar em cima daquilo que foi decidido. É difícil a democracia, porque às vezes, para você agradar um, você desagrada outros. Dentro da nossa casa, às vezes morando duas pessoas, a gente tem desentendimento, né, de pensamento. Você imagina uma cidade com 700 mil habitantes. É difícil, mas eu acho que é a única forma de a gente construir uma cidade melhor do ponto de vista de planejamento das ações. O anel, por exemplo, viário da cidade, ele precisa de uma atenção especial, tem que buscar a fonte 5, tem que ir atrás do governo federal, tem que ir atrás do governo estadual. A gente precisa tirar o trânsito da nossa cidade, transformar a nossa cidade realmente num polo. Nós somos sede administrativa de 27 municípios de uma região, né? Só que a gente tem algumas características ainda de cidade interior. Você entra por alguns lugares, rua estreita, ruim, caminhão passando, a gente precisa melhorar tudo isso. E eu não tenho dúvida que a gente escutando, todo mundo sabendo quanto tem em cada caixinha, porque é fácil falar, é fácil, deveria fazer, mas a prefeitura é um orçamento, né? A prefeitura é um orçamento, assim como a associação comercial, a associação dos engenheiros, o Ciesp e o Sebrae tem orçamento e tem projeto. Não nasce, a gente não consegue criar dinheiro, a gente não tira dinheiro do nada para fazer as coisas. Precisa sentar, ver as prioridades. O ano que vem e o próximo ano, 2021 e 2022, não vai ser um ano fácil, né? Vai ser um ano realmente de segurar, né, as calças aí, para a gente poder avançar. Mas tem que ter discussão. Ok, ainda falou um pouquinho de mobilidade, mas eu vou chamar a arquiteta Tati, por favor, a sua questão. Obrigada, Larissa. Falando então, né, a Larissa já adiantou, falando sobre mobilidade, acessibilidade, também envolve essa questão das novas obras, né? Mas quais as melhorias e soluções a serem realizadas, caso vocês venham assumir aí a próxima gestão? Roberto? A pergunta 5, a voz saiu bem baixinho, Tati, mas é sobre mobilidade, né? Isso, sobre mobilidade e acessibilidade. Vamos lá, eu acho que Sorocaba está dando um passo enorme, com o BRT. O BRT é um grande problema hoje para a nossa cidade. Assim, quando a gente começa uma obra dentro de casa, é terrível. Eu lembro, Tati, que eu achei bonito uma foto que eu vi, teto rebaixado na casa com gesso, né? E eu achava que comprar umas placas de gesso e mandar colocar ia resolver minha vida dentro de casa, né? Ia rebaixar o teto, colocar aquelas luzinhas LED e tudo mais. Eu quase separei por conta disso. Ficou umas 3 semanas na minha casa que não parava de sair pó daquilo lá, né? Para ajudar, eu comprei ainda o pior material, tinha que passar gesso, tinha que repassar e tinha defeito. E a cidade, a gente está vivendo um momento desse. É um momento que a população está passando dificuldade na questão de mobilidade, mas o BRT vem para resolver um assunto muito importante, que é a circulação das pessoas de forma mais rápida e de atendimento de qualidade melhor. Tenho certeza que no final do ano, para o ano que vem, quando tudo tiver terminado, a gente vai ter uma ferramenta que vai colocar Sorocaba num estágio melhor. Quando fala em mobilidade, a gente tem que pensar, começando para quem anda, né? Sorocaba precisa fazer um trabalho muito forte de readequação das calçadas dessa cidade, né? Não é possível que uma cidade desse tamanho ainda não iniciou um projeto tão importante de acessibilidade para as pessoas. As nossas calçadas precisam
ser cuidadas, né? E olhando do ponto de vista de começar olhando as pessoas no caminhar, a gente tem que pensar mais nas pessoas e menos no transporte. A gente precisa melhorar o espaçamento das pessoas, principalmente no centro da cidade, onde elas circulam. A gente tem algumas ruas meio que complicadas. A gente tem que oferecer meios alternativos de transporte para a nossa população. Vejo que conceitos de bicicletas a gente já tem na cidade, bicicletas motorizadas, patinetes, de forma organizada, não como foi feito em São Paulo, que o prefeito atual teve que arrumar tudo aquilo, porque estava virando uma bagunça. Ao invés de você melhorar, você acaba piorando o sistema, colocando outros modais de transporte, né? No ponto de vista de veículo, é um desafio enorme a gente readequar a nossa cidade e trazer tecnologia para que o nosso trânsito ele possa ser um trânsito mais fluido. Não vejo como solução do sistema viário, principalmente para aqueles que dirigem carro, uma solução a médio prazo, se não tiver tecnologia. A gente tem diversas tecnologias no mundo que permite, né, a circulação dos carros de forma melhor, distribuir a cidade de forma melhor. Eu acho que esses aplicativos, maps que a gente tem no celular, ajudam a gente a sair um pouco do trânsito, do dia a dia, e a gente precisa trazer isso mais próximo do poder público, né? Inteligência artificial, semáforos inteligentes, efetivamente, não precisa estar fechado se não tem circulação de pessoas, contagem de carro para definir o tempo de abertura e de fechamento, uma visão melhor das ruas da cidade, né? Porque às vezes você chega numa rua, é uma mão, e aí quando você volta 2 semanas depois, porque meia dúzia de pessoas pediram, a rua acabou se tornando outra mão, né? A gente tem que parar de fazer esses tipos de atendimento individuais e pensar na cidade como um todo, né? A mobilidade é um grande desafio. O Parque Tecnológico recebeu da Associação dos Engenheiros mais de um evento falando sobre mobilidade. Eu participei. Eu acho que a gente vai ter que caminhar por isso daí. Nem vou falar de VLT, nem vou falar. Eu acho que se a gente melhorar o que a gente tem hoje, a gente dá um passo enorme. O BRT vem para ajudar muita gente que anda de carro, a gente não sabe o drama do dia a dia de quem usa ônibus. O BRT vem para resolver isso, dando melhor qualidade, e depois a gente pensar de forma inteligente como solucionar a parte de mobilidade. Mas obrigada, a parte principal que eu queria deixar registrado é que sem tecnologia é impossível a gente resolver isso. Muito obrigada. Chamo agora o engenheiro Henrique de Liberale, nosso vice-presidente. Por favor, a sua questão, Henrique. Olá, Roberto, bom dia. No que se refere ao urbanismo, que abrange muitos equipamentos públicos de uso coletivo, qual sua intenção no que se refere à manutenção? Haja visto que Sorocaba já conta com vários equipamentos públicos implantados. Henrique, esse é um desafio que você sabe de perto, né? Um dos grandes problemas que a gente tem é fácil construir, né? Na administração pública é fácil você construir. Você criar um equipamento e colocar em algum lugar, isso é barato, né? O difícil é você manter isso, o difícil é você deixar funcionando com qualidade. Não enxergo a possibilidade de a gente ficar criando muita coisa na próxima gestão, não. O que a gente tem como desafio é cuidar daquilo que já temos, né? Temos um desafio enorme de dar manutenção nos equipamentos da área de saúde, na área da educação principalmente. As crianças precisam ter um ambiente melhor para estudar. Se a gente pudesse colocar um ar-condicionado em cada sala, eu acho que isso é uma utopia, mas é isso que as nossas crianças precisam para ter uma qualidade. Começa por aí, né? Você ter um ambiente melhor para as crianças estudarem, por exemplo. Nesse momento de calor, ontem o meu carro anotou lá 43 graus, 42 graus, né? E a gente estava numa audiência com moradores, eu estava passando mal, né? De tanto calor ali, menos de 1 hora, eu estava passando literalmente mal, porque a gente acaba saindo de um compromisso indo para o outro, não se alimenta direito, e eu tive que sair dali, tomar uma água, e eu que tenho uma saúde que considero uma saúde boa.
Tudo isso para falar o seguinte, é insalubre a gente ter alguns ambientes ainda na nossa cidade sem manutenção. É um desafio. No Parque Tecnológico, eu fiz um programa, a gente pegou os estudantes de engenharia, a gente criou um programa para ajudar a fazer manutenção nos próprios da cidade. É um programa muito inteligente, em que o gestor de cada prédio, ele tira foto, ele coloca como prioridade aquilo que realmente precisa ser feito, e o pessoal da secretaria consegue identificar quais são os pontos mais críticos para poder resolver. Não temos dinheiro hoje para resolver os problemas. A gente está com um problema muito sério de roubo de fio. Eu nunca vi tanto ladrão de fio chegar na nossa cidade nesse último ano. É lamentável, né? Qualquer bem público que esteja meio que ocioso, eles vão lá, arranca fio, e para arrancar fio eles quebram um monte de coisa, isso é custo. Né? Tivemos ontem, se eu não me engano, o Centro Esportivo do Jardim Simos totalmente danificado por conta disso. É muito dinheiro que vai para arrumar depois, né? O que eu tenho como proposta, dentro dessa visão da prefeita, é a gente, o mais rápido possível, tentar resolver os problemas que a gente tem hoje, sem pensar em construir algumas coisas novas amanhã. Vai melhorar? Eu acho que vai melhorar depois do 2022, eu acho que as coisas, se a gente não tiver grandes novidades, a gente volta a ter uma arrecadação bacana, mas, por enquanto, é pensar realmente na manutenção daquilo que a gente tem, criar parcerias com empresas. Eu já dirigi ONG, que empresas ajudam a transformar o ambiente, reformam, pintam, e a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que ser um governo de muita parceria e interlocução para a gente resolver. Por exemplo, o Sabe Tudo, né? O que fazer com 34 Sabe Tudo na cidade? A gente tem uma proposta, mas só tem uma forma de a gente resolver isso, trazendo parceria público-privada para dentro desse equipamento. Qual a ideia nossa? Colocar um coworking em cima de cada Sabe Tudo, oferecer isso para a população, chamar as universidades, Sebrae, Senac, para poder fazer a gestação e a gestão dessas empresas. E na parte de baixo a gente quer colocar educação do futuro, robótica para as crianças. Como isso? O poder público tem dinheiro? Não. Cada Sabe Tudo vai ser de uma empresa. A gente vai nomear o Sabe Tudo, Sabe Tudo Toyota, Sabe Tudo Flextronics, Sabe Tudo Associação dos Engenheiros. A gente vai ter que achar uma forma para custear tudo isso. Mas para você ver a dificuldade, Sabe Tudo passou 4 anos e a gente não conseguiu colocar isso para funcionar, porque custa, e quanto mais o prédio fica fechado, mais caro ele fica para manutenção. E para essa ação a gente vai ter que trabalhar muito forte. Ok. Vou chamar agora o engenheiro Gaudenor Botura Júnior, né, nosso diretor, para falar de um assunto que você acho que entende bastante. Gaudenor, por favor. Ô, Roberto, tudo bem? Não sei se está me ouvindo. Roberto, tudo bom? Gaudenoro. É o seguinte, a pergunta vamos falar um pouco de parque, né? E o parque é importante. E você, como presidente do parque, ninguém melhor que você para poder colocar isso aí. No parque nós temos 2 agências trabalhando de forma independente, né? Que é a Inova e a Empresa Municipal Parque Tecnológico Sorocaba. Esse é o modelo ideal. Assim, a questão política e a integração de ambas não pode ser um problema para o nosso parque tecnológico? Vamos lá, professor. Eu fico até receoso de responder isso diante do senhor, né? Um grande conhecedor de inovação, tecnologia. Aliás, o conceito que a gente trouxe um pouco para o parque de economia criativa, né, de trazer para a discussão o processo de economia criativa, partiu do senhor, né? Então, respeito muito grande pelo seu trabalho acadêmico. Vamos lá, né? Eu conheço um pouco de parque tecnológico, esses últimos 3 anos a gente trabalhou bem forte. Eu visitei bastante parques tecnológicos e muitos visitaram a gente. Hoje não dá para trabalhar um parque tecnológico sem uma agência, sem uma organização social especializada no assunto, tá? É impossível isso. Como que eu vou criar, por exemplo, concurso público para trabalhar o conceito de inovação e de tecnologia? De repente, eu
contrata alguém para o concurso público, a pessoa não tem aquele viés, aquela pegada que o ambiente de inovação necessita, né? Por isso que a organização social é muito bem-vinda desde que tenha integridade, né? Graças a Deus, o Inova, seja na minha gestão, seja na gestão passada de todos os prefeitos, eu não tenho nada a dizer, não tenho uma vírgula, né, para dizer sobre essas falcatruas que a gente vê no Brasil afora, que essa safadice que a gente vê de pessoas que criam organizações sociais somente para tirar dinheiro do poder público, né? Pois bem, nós temos lá uma agência de inovação que executa o plano de trabalho e a gente tem uma diretoria do Parque Tecnológico formada por 3 pessoas. Essa diretoria, ela tem uma importância grande porque ela é representante do poder público dentro do ambiente de inovação. Eu vou falar de mim, tá? Não vou falar dos outros, não, porque eu não gosto de falar de ninguém, a não ser dos meus erros, dos meus acertos. Professor, dentro do poder público, se a gente tiver gestores com vontade de fazer e com vontade das coisas darem certo, de trabalhar, você precisa ter uma fiscalização bem de perto das ações, principalmente das organizações sociais, tá? Você não pode, eu vejo, por exemplo, São José dos Campos. São José dos Campos só tem uma organização social que faz a execução do trabalho. Graças a Deus, em São José dos Campos, as coisas caminham muito bem. É um outro cenário, tem gente que quer comparar o Parque Tecnológico de São José com Sorocaba, um ambiente completamente diferente. Lá ele só tem uma coisa que a gente não tem, que é a Embraer abraçando todo mundo e falando para todas as empresas que querem prestar serviço para elas, falando assim, ó, se não estiver no parque, você não contrata comigo, né? É como se fosse Aramar. Eu já tentei me aproximar de Aramar. Você imagine Aramar falando para todos os seus prestadores de serviço, que é uma potência em inovação Aramar. Quem não conhece Aramar devia conhecer, fazer uma visita técnica lá. Aramar chegar para todo mundo que presta serviço de inovação, de patente, de tudo que existe em Aramar, né, que é um grande centro de inovação do Brasil, falar, pessoal, antes de vocês chegarem aqui, vocês têm que dar uma passadinha no parque. Acabou, de um dia para o outro, o parque se torna talvez um dos parques mais importantes aí do mundo, porque facilita muito a vida. Mas na atual situação, eu acho que com o tempo, professor, dá para a gente desvincular o poder público do Parque Tecnológico, desde que não exista politicagem dentro de uma organização social. Desde que aconteça isso, tá? Desde que uma organização social seja formada realmente por agentes políticos, pode ser políticos, mas com representatividade de universidades, de entidades, e façam daquilo realmente um ambiente de gestão voltado para a inovação. O problema hoje, né, o parque precisa de uma fagulhinha para ele poder dar certo. A gente estava num embalo muito grande. Eu acho que o que falta para o Parque Tecnológico é um trabalho de pesquisa muito forte, junto com as universidades, junto com pesquisadores e empresas. Esse é um processo que, se a gente começasse lá atrás, talvez agora a gente estivesse colhendo alguns frutos, porque é demorado. O senhor sabe que pesquisa não é fácil, né? Nem sempre aquilo que eu pesquiso vai dar certo no final e vai dinheiro, né? Não se faz pesquisa sem dinheiro. O problema é que no Brasil se acostumou a fazer pesquisa com dinheiro público, e a gente precisa criar aqui uma cultura de fazer pesquisa com dinheiro de iniciativa privada. Já está iniciando esse processo de forma muito forte e a gente precisa acelerar, né? Mas eu vejo como natural, professor, com toda a sinceridade, que o Parque Tecnológico ele pode ter uma administração só voltada ao desenvolvimento das atividades. Eu tenho 2 cargos ali que são importantes, que é da administração pública. Bem rapidinho, Larissa. Que é o cargo de diretor financeiro e o cargo de assessor jurídico. Esses 2 precisam existir, porque o que tem de burocracia, se você mandar uma notinha com um zerinho errado lá, seja centavos, o Tribunal de Contas vai dar um stop e vai pegar você, né? Então precisa ter essas 2 figuras que eu acho muito importante, já que o ambiente é público. Eu sei bem disso, eu fui diretor aqui da Unesp, eu sei o que é prestar contas para o Tribunal de Contas, não é muito fácil, não. Não, é demais, cara, é demais. Dando continuidade, então, ainda sobre o parque, a gente poderia falar o dia inteiro, nós dois, Roberto, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive, você sabe disso. Eu gostaria que você desse as suas sugestões para que o parque, nosso parque, pudesse gerar um maior número de inovações.
Professor, eu já iniciei esse bate-papo com o senhor. A gente precisa, primeiro, de um olhar diferenciado. Parque tecnológico, assim como outras secretarias, eu fico louco da vida nessa discussão quando falam assim, a prefeitura não tem que colocar dinheiro no parque tecnológico. Eu visitei muitos parques tecnológicos, né? Os parques tecnológicos conseguem sobreviver com as próprias pernas, é aqueles que trabalham com mobiliário. Você tem prédios locados para grandes empresas, né? Mas para você criar prédio dentro do parque, por exemplo, você vai construir um galpão para alocar para uma empresa. Vamos colocar um galpão de 2, 3, 4 mil metros. Por quanto você loca isso? Por 20, 10 mil reais? Não sei o valor. É insuficiente ainda para manter um parque tecnológico, mesmo se eu tivesse muitos prédios lá para alocar. Eu não posso me construir um parque tecnológico lá no final da cidade. Tem um ponto positivo disso, tem um ponto negativo. O ponto positivo é que o desenvolvimento da cidade, ele começa a chegar lá, né? Você começa a expandir a cidade por um eixo importante, que é um eixo que a gente pretende criar um distrito de inovação e de tecnologia. Por outro lado, professor, todos os parques tecnológicos hoje do mundo é central. As pessoas chegam de bicicleta, as pessoas chegam de patinete, as pessoas têm restaurante, tem bar, tem locais para a pessoa conviver. É um ambiente de inovação, é uma cidade inovadora. Um parque tecnológico ele tem que ser uma cidade. As pessoas precisam morar perto do parque para poder trabalhar perto. Esse é o conceito, né? Se você coloca um parque tecnológico desse em São Paulo, não tem problema, porque as pessoas demoram para qualquer lugar chegar 30 minutos. Sorocaba, se você fica 10 minutos no trânsito, a pessoa está cuspindo abelha azul já está chutando o cachorro dentro do carro, né? É uma dificuldade. Então, você movimentar um parque tecnológico, para eu levar 30 mil pessoas em 2019 para o parque tecnológico, foi assim, um esforço enorme. A Associação Comercial fez eventos belíssimos, trouxeram grandes palestrantes, o senhor foi um deles, esteve lá. Cara, é um trabalho enorme, ninguém sabe o que passa por trás da cortina para o evento acontecer, né? E a gente fez o parque ser movimentado. O que eu preciso do parque tecnológico? Um master plan do parque, fazer o desenvolvimento imobiliário, que hoje não tem. Hoje você abre um mapa lá, a pessoa escolhe que terreno que quer, não pode ser assim. E você precisa mudar o conceito. O conceito do parque é um condomínio empresarial. Tem que tirar esse conceito. Não é condomínio empresarial. Fizeram um modelo de condomínio empresarial. Tem que ser uma cidade inovadora. Ali tem que ser uma cidade. Eu consegui levar uma universidade que vai investir 200 milhões, a Uninove vai investir 200 milhões lá. Eu vou levar gente. Tem um projeto da Unesp para a construção de um campus de mais de 300 mil metros quadrados, né? Que vai levar gente. Eu preciso criar vida no parque tecnológico. E aí as coisas começam a acontecer ao redor do parque, né? Então, um processo muito importante que a gente precisa fazer de forma urgente é aproximar pesquisadores das empresas. Até hoje, eu não fiz isso, porque é um projeto pesado, eu precisava resolver um outro problema, mas o passo seguinte, aproximar, investir em pessoas como vocês, que são pesquisadores, mas tirar o pesquisador da universidade e colocar esse pesquisador em contato com as empresas. Se a gente conseguir criar um programa de match, rodada de negócio, pesquisador-empresa, empresa-startups, investimento de empresas em modelos inovadores, a gente consegue avançar no conceito de parque. Tá? Essa é a minha visão. O que a gente precisa é trazer mais academia, mais patentes, mais inovação na prática, inovação na prática. Obrigado, Roberto. Boa sorte. Obrigada, Galdanora. Obrigada, Roberto. Chamo agora o engenheiro Marcelo Levi. Novamente, por favor, a sua questão, Marcelo. Roberto, outra pergunta. Qual será o empenho do seu governo para estimular o uso de energias renováveis e eficiência energética na cidade? O Marcelo, né, engenheiro Marcelo? Isso. Marcelo, é revoltante, para não falar outra coisa, que a gente mora num país que agora está querendo taxar o sol, meu amigo. Olha isso, cara, estão querendo taxar o sol. Só que essa é uma briga que eu vejo, que é uma briga meio Uber com taxista. Não adianta. A inovação, um dos negócios inovadores do próximo século, das próximas décadas, é a renovação energética desse mundo. Ele precisa ser mudado, né? E vai acontecer.
querer taxar sol, vai acontecer. Não vejo outra forma, né, de a gente mudar e resolver um problema muito sério desse país, começando da questão ambiental e depois você ser autossuficiente na questão energética, do que a gente começar a transformar a nossa energia. É ridículo, né, a porcentagem que a gente tem no país, comparado de energia renovável, comparado com a Europa, por exemplo, né? E olha que a gente mora no 9º, no 10º país do mundo, né? Quem acha que o Brasil é o verme do cocô, do cavalo, do bandido, a gente mora num país que é o 10º país mais poderoso do mundo, né? A gente tem um povo aqui que não perde para ninguém em criatividade, não perde para ninguém em trabalho. A gente perde sim um pouquinho em educação, a qualidade de educação precisa melhorar. Questão energética eu vejo como fundamental. No parque eu tentei, eu posso mostrar, assim, eu tenho uns 10 orçamentos de transformação da nossa energia em energia renovável, né? Só que custa dinheiro. Eu achei uma forma de a gente conseguir, por exemplo, começar aqui dentro do poder público a transformar a nossa energia, tirando essa energia que a gente tem hoje, colocando uma energia limpa, que é hoje a fotovoltaica, por exemplo, né? Eu tenho um modelo, né, para que a gente possa transformar sem o poder público investir num projeto como esse. O que falta, às vezes, é dinheiro. Eu fui, por exemplo, na Câmara francesa pedir dinheiro para colocar lá 3 milhões em placas solares no parque. O parque ele gasta 30 mil reais a 40 mil reais de energia por mês, né? E o meu projeto chama investidores, cria um fundo, e ao invés de eu pagar a energia por mês para a CPFL, eu pago essa porcentagem que eu pagaria mensal para esse fundo. Coloca tem um nome apropriado que eles falam de tempo, né, que você paga a payback, né? Se tem um payback lá de 3 anos, que eu pagaria todo o custo, e depois a energia ficaria praticamente de graça. Marcelo, se era 3 anos, põe 4. Mas coloca na mão de investidores isso. A prefeitura gasta alguns mil reais, o SAI gasta alguns milhões de reais por ano de energia. Coloca esse dinheiro que eu pago todo mês do CPFL na mão de um fundo e manda o fundo colocar isso daí, coloca a estrutura, monta essa estrutura e a gente paga o fundo, né? Não precisa pegar dinheiro do caixa, dinheiro novo, para tentar implantar um projeto desse, né? E Sorocaba tem uma importância muito grande nesse processo, já que a gente tem a primeira PL do Brasil em energias renováveis. E a gente tem que dar exemplo. Cara, não vejo outra forma de trabalhar, senão Sorocaba dando exemplo. Grandes empresas aqui desse setor, né, que ficariam muito felizes desse carinho que o poder público pode fazer, né, olhando a sustentabilidade energética aqui da nossa cidade. Obrigada, Roberto. Chamo agora o arquiteto Eduardo Gatti. Sua questão, Eduardo. O Roberto, sobre a iluminação viária, né, interna das associações, né, que são os loteamentos fechados, o controle de acesso, também comumente chamadas de condomínios, né, sob responsabilidade da prefeitura, né. A ideia é transferir para os mesmos? Tem alguma coisa que pode ser transferida para os mesmos, essa incumbência? Então, esse é um problema, né? Esse negócio de condomínio fechado, vocês são engenheiros, arquitetos, vocês sabem muito bem que é um problema do Brasil, né? Tem muitas cidades que não conseguem ainda resolver esse problema de você ter uma área fechada. Uma loucura isso, né? De você pensar que você mora em algum lugar que você precisa, além de colocar portão na sua casa, você colocar câmera, você colocar cachorro, você colocar alarme, você tem que morar dentro de um condomínio. Parece aqueles filmes de Walking Dead, né? Você mora em umas fortalezas para ninguém poder entrar. Mas Sorocaba, eu não tenho esse estudo, mas eu acredito que talvez seja uma das cidades do Brasil que mais condomínio fechado tenha, né? Hoje, se eu não me engano, tá, Eduardo? Eu não pesquisei isso. Sorocaba transfere a responsabilidade para a construtora, que vai desenvolver, né, esse condomínio, e depois a construtora devolve isso como doação para a prefeitura. Mas a responsabilidade da manutenção dos condomínios não é da prefeitura, não é do poder público, é dos condomínios. É isso, hoje funciona assim, né?
Na verdade, não, Roberto, mas tudo bem. Na verdade, a gente quer ter abordagem aí sobre isso, não tem problema, não se preocupe, não vamos ter julgamento de valor sobre essa questão aí, é só para ter uma ideia mesmo se existe alguma proposta sobre isso. Não tem problema, a associação Everton, vai se colocar à disposição para poder estudar isso melhor, mas não é assim hoje. Eu vou dar, porque esse tema realmente eu vou dar uma lida aqui no que mandaram para mim, tá? Mandaram agora para mim. Sobre o atual contrato de modelo de manutenção de iluminação viária, poder público, aí é a resposta. Estamos avaliando outros modelos, como, por exemplo, PPP ou concessão. Por hora, estamos utilizando as medidas mitigadoras, que têm dado muito resultado para melhorar as condições de segurança viárias nas principais... Peraí. Na minha opinião, nova manutenção... aqui, ó. A manutenção interna do condomínio é realizada pelo próprio condomínio. Na verdade, o que ocorre há anos em Sorocaba é a permissão de fechamento de loteamento, sendo que a infraestrutura dos loteamentos é doada ao poder público conforme lei federal. O que deve se rever é a prática de liberação de vedação dos loteamentos bairros. Porém, essa manutenção de iluminação interna aos muros é preciso estudar as legislações municipais e pretendemos, com amparo jurídico, alterar essa onerosidade ao coletivo e benefício ao individual. Tá? Obrigado, Ótimo, Roberto. perfeito. Obrigada, Roberto. Chamo agora o engenheiro Marcelo. Sua questão, por favor. Essa questão hoje, acho que o Roberto até já começou a responder. É sobre o atual contrato modelo de manutenção da iluminação viária pública, onde a prefeitura é responsável pela contratação da execução. Pretende manter esse modelo ou considera reavaliar as condições e transferir essa responsabilidade à concessionária local, que é a atual CPFL? Tá. Por exemplo, né, o município ele tem um custo hoje de 140 mil mês só para manter a iluminação pública na nossa cidade. Esse é um desafio, né? Quando você fala em cidade inteligente, um dos pontos importantes que é avaliado é o processo de iluminação de uma cidade. Uma iluminação boa, você diminui riscos diversos, né? Começando com um índice de criminalidade na cidade. Impressionante isso. Hoje é uma moda no mundo inteiro, né, de instalação de lâmpadas LED. Eu acho que esse é um caminho, né, e não só isso, mas aqueles postes inteligentes, as chamadas IoTs da vida, né, você conseguir colocar sensores em equipamentos como poste de iluminação pública, câmeras, sensores e tudo mais. Eu acho que a gente pode avançar bastante nisso. Mas, Marcelo, esse é um assunto muito delicado, porque é o seguinte: se eu falar que vai ter iluminação pública modificada aqui na cidade por LED, a gente vai ter que falar de problemas onerosos que vão ter que passar pela Câmara Municipal, e isso não está no radar da prefeita, né? Você não consegue fazer tudo que tem que ser feito com dinheiro próprio, e a gente pensar em onerar, em criar impostos, eu acho que está fora de cogitação total aqui da atual administração, já que a gente vai encontrar já temos encontrado uma dificuldade muito grande da população em geral. Mas não vejo outra saída de a gente resolver esse problema com PPP, né? Tem que ter uma parceria público-privada para isso. Há interesse de grandes empresas, não só do Brasil, do mundo, em fazer a gestão desse processo, mas para que isso ocorra, a gente precisa estudar o melhor modelo para isso, né? Qual a melhor PPP para a gente poder colocar isso em prática. Talvez aquela que eu conversei sobre a energia renovável seja interessante. De repente, a gente criar 30 anos pagando aquilo que a gente paga por mês seja interessante. Ok. Tá? E, voltando aqui, já que é um tema sensível, precisa de muito estudo, precisa ser avaliado, tem que chamar todo mundo na mesa para a gente tentar achar uma alternativa de a gente fazer essa mudança necessária, tá? Obrigada. Desculpa, eu tive um problema aqui no áudio. Obrigada, Roberto. Vou chamar agora o engenheiro Henrique para a pergunta dele, por favor, Henrique. Roberto, sobre obra civil, né?
significativa para a nossa cidade de Sorocaba, ou obras, o que você pretende, seu governo, caso se reeleja, pretende implantar? Tá. Eu acho que o anel viário é uma das obras mais importantes que a gente precisa resolver, né, por conta da mobilidade e da qualidade de vida da mobilidade da nossa cidade. Acho que é um ponto que precisa muito atenção. A gente vai conseguir fazer a integração, né, da área oeste com a Raposo Tavares. Eu acho que isso é um ponto sensível. A gente tem uma marginal que todos os programas políticos a gente fala dessa marginal, né, que é importante a gente iniciar esse processo. A nova rodoviária, isso está no plano de governo, vai ter que ser feito, né? O ano que vem, Henrique, esse ano e o ano que vem, não vai ser um ano de grandes construções, não. Quem falar isso, cara, vai ter que fabricar dinheiro, viu? Porque o ano que vem a gente tem o desafio de manter a cidade organizada, né? Diante da pandemia, a gente teve um apagão enorme da economia local, mundial, e Sorocaba já está sentindo esse reflexo. 30% do orçamento hoje não chega mais nas mãos da prefeitura, né? E isso é um grande problema, porque com 100% do orçamento que a gente tinha, já é uma dificuldade você fazer grandes obras na cidade, você imagine com menos 30%. Então vai ser um desafio muito grande para qualquer gestor. Uma ação que eu gostaria de fazer, cara, isso é um desejo meu, e eu comentei com a prefeita, e ela gostou da ideia, e a gente, né, se Deus assim permitir, a gente quer iniciar de forma rápida, a gente trabalhar aquele vazio urbano da estação ferroviária. Ali tem uma área muito, mas muito valiosa, no ponto de vista da parceria público-privada. Nosso sonho é construir uma cidade da cultura, levar ali equipamentos importantes, poder criar uma grande praça para a população, criar um centro de convenções, cabe ali dentro. Quem não conhece, vale a pena puxar no Google, né, no Maps, e olhar de cima o tamanho de uma área que a gente tem. Eu estive já em Brasília, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente iniciar um bate-papo sobre isso, junto com o pessoal que é dono daquela área. E eles têm muita vontade de se desfazer daquilo. Só que o processo jurídico é muito complicado. E a gente tinha um projeto de iniciar isso. E eu me comprometo em iniciar esse projeto, não em deixar pronto uma cidade da cultura, mas iniciar um projeto, de repente, para as próximas gestões, utilizar aquele espaço. Aquele espaço é de uma riqueza muito, muito importante, e eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conseguir iniciar, né, uma sementinha, a gente avança bastante. Mas de obras enormes, vultosas, eu acho que não vai existir, não. A gente pensa numa nova rodoviária, esse anel importante aí da nossa cidade, a Marginal Direita, enfim, né, e cuidar daquilo que a gente tem hoje com muito zelo. A zeladoria da cidade está em ordem hoje, dentro do possível. Não é porque eu faço parte da chapa da prefeita, mas eu nunca vi a cidade nos últimos 8 anos tão bem cuidada no ponto de vista zeladoria. A gente tem problema, buraco, lógico que tem, né? Isso é inevitável. A gente não vai conseguir chegar lá em curto prazo, mas em um ano de gestão da prefeita, a zeladoria, assim, ao meu ver, ela está muito, mas muito bem cuidada, né? Mesmo com os problemas que a gente tem. Obrigada, Roberto. Professor Galdenoro, por favor, a sua questão. Professor Galdenoro, nos ouve? Não, deixa eu só abrir aqui, por favor. Roberto, você é um especialista no assunto também. Qual a sua definição de uma cidade inteligente? Vou fazer essa pergunta para quem tem MBA em cidade inteligente, mas é comparativa as perguntas, Roberto. Desculpa. Professor Galdenor, eu comecei a estudar cidades inteligentes nos últimos anos, nos últimos 4 anos. Cara, eu achava, e as pessoas acham ainda, né, e é normal isso, achar que uma cidade inteligente é uma cidade conectada, aquele desenho, né, tecnológico, é uma cidade que tudo funciona com o estalar do dedo, né, que carro autônomo está andando, que
Cara, não é nada disso, né? Passa por isso, claro, a gente quer uma cidade inteligente a esse ponto. Mas uma cidade inteligente, com o tempo a gente vai descobrindo que é uma cidade que oferece uma qualidade de vida para as pessoas. Eu fui no principal evento de Smart City do Brasil e eu assisti uma palestra sobre, por exemplo, Larissa, sobre hortas comunitárias. Eu falei, meu, que isso, horta comunitária num evento importante de cidades inteligentes, o que tem a ver? E tem tudo a ver, né? Porque são as pessoas no centro da vontade da cidade. São as pessoas que precisam de um olhar especial. Quanto menos eu me locomover para trabalhar melhor, se a escola do meu filho for perto da minha casa, ótimo. Se a assistência da saúde tiver otimizado o ponto de um atendimento mais rápido, com tecnologias, com agendamento. Eu acho que a gente tem que caminhar por um processo desse. Agora, meu ponto de vista como cidade de Sorocaba. Cidade de Sorocaba, eu tentei fazer isso. Quem é da gestão anterior da associação comercial sabe. A gente precisa voltar a discutir. A gente precisa, por exemplo, foi criado um comitê num evento da Associação dos Engenheiros, lá no Parque Tecnológico, envolvendo toda a comunidade, envolvendo entidades, representações públicas. E a gente precisa dar andamento num comitê desse, né? Um comitê desse que vai discutir o que a cidade tem, da onde a gente vai sair para onde a gente quer. Se a gente não criar um planejamento do marco zero para onde a gente quer chegar, e mesmo que aonde a gente vai chegar demore 30 anos, eu preciso saber o que eu posso fazer esse ano. Eu preciso saber o que eu posso fazer no próximo semestre. Se a gente juntar a universidade, e a gente tem universidades de pontas aqui na cidade que estão a fim de colaborar. Se a gente pegar o poder público, que tem já um trabalho de cidade inteligente, mas está desorganizado, eu tentei organizar, não consegui, né? Chamar todas as secretarias e falar uma língua só. Eu não posso ter, por exemplo, professor, um centro de operação da URBS com um centro de operação da Guarda Municipal, né? Eu estou dando um exemplo. Eu acho que essas duas coisas tinham que funcionar juntas, né? Tem que estar num lugar só, as pessoas sentadas, olhando as mesmas câmeras com olhares diferentes e um colaborando com o outro. Começa por aí, cidade inteligente aqui, na cidade, né? A gente conseguiu oferecer um serviço para vocês, engenheiros, com mais velocidade, com mais tecnologia. Não é possível que você precise ainda ir lá num balcão, numa prefeitura, para resolver alguns problemas. Não é possível para você abrir uma empresa, você não tem ainda classificação de baixo risco, de alto risco. Para que o fiscal precisa olhar uma empresa de um pedreiro? O cara abriu uma empresa de construção civil. O cara é pedreiro. O que a fiscalização tem que cheirar um empreendedor que não faz nada na casa dele? Ele não leva a casa para construir na casa dele, né? Não precisa de fiscalização, é baixo risco, né? Uma pessoa, um empreendedor que vai desenvolver uma atividade de alto risco, aí eu coloco todo o aparato da prefeitura, de fiscalização, bombeiros e outros órgãos, né, competentes no meio ambiente, para fazer fiscalização. Vai ter caldeira? Eu preciso dar uma olhada nessa caldeira, preciso ver se cumpre os requisitos, né, de engenharia, de segurança e tudo mais. Começa por aí, né? Começa por aí. A gente precisa separar bastante coisinhas que no dia a dia, resolver bastante coisinha que no dia a dia faz a diferença, né? Um projeto que eu penso é a gente automatizar. Gastar dinheiro para automatizar a prefeitura, porque lá na frente a gente economiza. Obrigado. Obrigado, Roberto. Henrique, por favor, sua pergunta. Vamos lá, Roberto. Cite um exemplo para nós aqui, Roberto, uma cidade brasileira que o senhor admira quando visita, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social, etc. Tá. O Henrique, o volume aqui está um pouquinho baixo. Eu não sei porque meu telefone entrou com volume baixo aqui já faz um tempinho. Você só repete, por gentileza. Claro que sim. Vamos lá. Cite para nós uma cidade brasileira que o senhor admira quando visita.
Do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social, etc. Ó, uma cidade que eu quero visitar, eu quero fazer uma gravação lá, é Maringá. Maringá é uma cidade que a gente precisa ficar de olho, uma cidade que tem demonstrado que planejamento é importante, que funciona, é uma cidade que respeita entidades de fomento, né? Por exemplo, a questão que a gente comentou aqui do plano diretor, de ações de desenvolvimento econômico da cidade. Não é o prefeito que manda lá, não é o secretário que manda, é um grupo de pessoas que amam a cidade, que se preocupam com a cidade, que desenvolvem um planejamento nos próximos 20, 30 anos. Roberto, você está sem... Um planejamento chamado... Tem um planejamento lá que chama Maringá 2030. Então, se eu for assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Maringá, cara, eu vou ter que sentar com esse pessoal e falar, pessoal, onde que eu entro aqui, que eu posso colaborar, o que a prefeitura tem que fazer agora? Porque já está planejado. Agora, o grande problema é que Sorocaba teve esse problema. Mais de 100 secretários passaram nos últimos anos, né? Isso é um problema para qualquer administração. A gente conseguiu colocar a cidade no eixo agora, um ano para cá. A gente precisa dar continuidade nas ações. Eu, quando assumi o parque, tinha um planejamento nos próximos 2 anos à frente da minha gestão. Eu poderia ter rasgado esse planejamento e jogado fora. Sentamos, estudamos, vimos que o planejamento era bom, mas precisava de força, precisava de vontade, precisava de gente em cima. E quem me conhece sabe que eu sou chato, eu vivo aquilo que eu faço, né? Chego cedo, vou embora à tarde e sou chato. Ao ponto de ser perfeccionista em algumas coisinhas que me atrapalham no dia a dia, né? Porque eu acho que se a pessoa sair de casa para fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Eu não saio de casa para ir treinar, né, quando eu vou na academia, para ficar mexendo no celular, eu vou lá para treinar, né, e se eu vou para trabalhar, eu vou para trabalhar. O que a gente precisa, efetivamente, é ter pessoas comprometidas com o planejamento. Meu sonho é que a cidade de Sorocaba consiga implantar nesses 4 anos o que Maringá conseguiu implantar, né? Muito obrigada, Roberto, pelas suas respostas. A gente está indo para o final da entrevista, mas antes de encerrar, eu vou chamar nosso diretor Eduardo Gatti para fazer algumas considerações, ok? Eduardo. Roberto, a associação ela tem a intenção de atuar de forma harmônica com a Prefeitura de Sorocaba, para que no exercício das profissões de engenharia, arquitetura, ou técnico ou tecnólogo, possam realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Nesse tema, desejamos saber do candidato a reciprocidade, visando, como já foi dito acima, o interesse coletivo do munícipe. Eduardo, dentro desse meu processo como vice na chapa da prefeita, um acordo a gente estabeleceu, né, eu chamo de aliança. A gente fez algumas alianças antes de caminhar junto. E uma das alianças, uma coisa é eu ser presidente do Parque Tecnológico e dar de uma ferramenta que faz parte de um todo de uma cidade, né? Uma pasta importante, mas é uma pasta só de 20 e poucas pastas que a gente tem. Outra coisa é você entrar na condição de ser vice-prefeito numa cidade, né? No auxílio da prefeita naquilo que ela precisa fazer no dia a dia. E dos bate-papos que eu tive, uma das alianças que eu fechei com ela, que eu quero ser o organizador de projeto da prefeitura. Esquece Secretaria de Esporte, Cultura, Desenvolvimento Econômico. Eu quero fazer gestão dos principais projetos da cidade. O grande problema que a gente tem numa prefeitura é que cada um olha para a sua pasta de forma individualizada. Então, ele não compartilha aquilo que ele tem com o outro, porque senão o outro vai falar que ele que fez, não foi eu, né? E esse é uma grande besteira, né? Eu bati cabeça há muito tempo nesses últimos 4 anos e você cansa, porque cansa de você querer fazer, querer ajudar e as pessoas não deixarem, né? Fala, cara, vamos fazer junto. Cidade Inteligente, por exemplo. Isso é a responsabilidade de uma outra secretaria que não era do parque. E vamos fazer junto, eu te ajudo, vamos criar um planejamento aqui. Vamos fazer, a gente conversa amanhã, né? Isso tem que acabar, né? Na minha visão, a gente tem que criar os projetos macros da cidade. Quais são os projetos importantes dessa cidade?
X, Y, Z, os 20, os 30. Se você tiver muito projeto, você não faz nada também. Escolhemos lá os projetos prioritários. Cria-se um planejamento disso e você trabalha com os secretários. Essa é a função que eu quero fazer. Eu quero chamar secretário Y, X, Z e falar, meu amigo, vocês têm que trabalhar junto para resolver esse problema. E eu não quero resposta individualizada, porque vocês estão caminhando junto. Se for preciso a gente criar uma secretaria com um nome diferente, vocês três fazerem parte dessa secretaria, a gente vai criar, para não falar que foi a secretaria X que fez, a Y não fez nada. Né? Então, uma das propostas que eu tenho com a prefeita é ser gestor de projetos da prefeitura e cobrar para que esses projetos efetivamente aconteçam dentro de prazo. Por quê? Quando eu faço isso, Eduardo, eu inspiro, eu tiro de perto de mim quem só fala, cara. O que mais tem nesse mundo é gente que fala e não faz. Ah, se fosse eu faria. Agora a gente vai entrar no mundo de Nárnia. Olha, eu quero transformar Sorocaba numa cidade que não tem problemas. Vou resolver isso e aquilo outro. É legal, faz parte do processo político. Mas efetivamente, o que você já fez na vida, né? O que você tem de histórico de execução de trabalho? Uma coisa é você projetar, outra coisa é você executar. Vocês são bons nisso. Cara, executar demora e tal. E na hora de projetar demora, na hora de executar tem que executar. A obra tem que sair. Para isso tem planejamento. Né? Então eu quero me cercar de pessoas boas para ajudar a prefeita nessa área. E a gente criar um grande planejamento para construir essa cidade uma cidade melhor. E a associação de vocês tem uma importância e a gente precisa resgatar isso. Né, uma importância muito grande na história da nossa cidade, ajudar a construir essa cidade com uma visão que vocês conhecem bastante. Né? Uma coisa é eu ter um secretário de planejamento que é engenheiro, outra coisa é eu ter uma associação dos engenheiros, que tem diversos engenheiros, diversos arquitetos. É uma construção colaborativa. No parque, não teve uma vez que o Carneiro me chamou e falou, Roberto, eu preciso levar um evento lá, você topa? Eu não quero nem ver a agenda, Carneiro. Posso ter outra coisa lá. Eu vou tirar essa coisa para colocar o que você tem aí. Ah, mas eu preciso de um caminhão, viu? Daqui que eu quero você lá. Ah, mas a gente não vai mais lá porque agora teve... Não, mas espera aí que eu resolvo, você vai para lá. Por quê? Porque eu trabalho em parceria mesmo. Se eu sinto vontade que tem gente querendo ajudar e são ideias boas, inovadoras, é mais do que rápido. Ah, mas foi a associação que fez, pouco importa quem fez, importante que a população usufruiu disso daí, né? Teve acesso, a cidade melhorou, deu um passinho para frente. Essa é a minha visão de parcerias e principalmente de ter vocês do lado para ajudar a resolver um problema sério que a gente tem hoje que chama Sorocaba. A gente precisa solucionar alguns problemas para ontem. Bom, Obrigado, então, Roberto. Obrigado. Quero encerrar, então, a nossa entrevista. Mais uma vez, obrigada pela participação. O candidato Roberto Freitas, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que concorre a vice-prefeito na chapa com Jaqueline Coutinho, do Partido Social Liberal. Nós desejamos ótima sorte no pleito, candidato, e muito obrigada por estar aqui e responder às nossas questões. Obrigado a todos. Queria cumprimentar o Everton aí pela iniciativa. Parabéns de estar passando por um momento desse. É importante esse momento, porque depois de 4 anos, quem ganha some e não dá mais satisfação, né? E é muito importante deixar registrado. Estou vendo aqui, gravando, isso é muito importante, porque está registrado, tá? Está registrado aqui. Larissa, obrigado, bom sempre revê-la. A Larissa, talvez da Associação Comercial, foi a que mais participou dos eventos do parque, de tudo que a gente fez lá. Um abraço para todos, né, que a gente teve o prazer aí de debater um pouco sobre cidade. Obrigado, Roberto. Gostaria de salientar que, assim como você, a associação também trabalha com uma gestão colaborativa, né? Então, muito mais do que a participação de um presidente, a participação dos diretores, hoje com o Eduardo Gatti, né, fazendo aí o controle aí da entrevista e tudo mais, a participação da Larissa também é muito importante. A gente faz esse trabalho participativo de todos os membros. Então, não é só o Everton, não, muito pelo contrário. Essa nossa gestão tem sido diferente exatamente por isso, pela participação horizontal. Conforme você já falou aí que pretende fazer da sua gestão. Então, muito obrigado. A gente se alinha nesse sentido.
em oferecendo nossa associação aí para participar desse processo político aí, desse processo de gestão. Legal, Everton. Legal, Everton, obrigado, eu agradeço. Finalizando aqui, desculpa se eu não pude ser preciso em algumas respostas, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma falar que eu não sei, mas a gente se cerca de pessoas que sabem e tenha certeza que quando a gente encontra algum desafio como esses que vocês colocaram à nossa frente, não será uma decisão de uma prefeita, de um vice-prefeito que vai resolver, né? Chamando todo mundo para a gente poder ter as melhores opções e as melhores decisões possíveis, tá? Muito obrigado, Roberto. Boa sorte no pleito. Muito obrigado, colegas, Larissa. Até logo. Até logo. Boa sorte, Roberto. Boa sorte aí, Roberto. Tudo de bom para você. Professor Gaudenor, meu respeito pelo senhor, viu? Você é... Admiração é boa. Fique tranquilo. Abraço. Tchau, tchau.